da vitória do Bahia sobre o Palmeiras, uma fala do Rogério Ceni sobre o gramado, dando uma boa ironizada no Palmeiras repercutiu, né? Então eu queria começar essa discussão ouvindo um pouquinho da Gabi, porque eu já li Diego Iwata, então sobre isso eu quero primeiro ouvir a Gabi sobre o que ela tem a dizer sobre a fala do Rogério também, Gabi, e toda a repercussão sobre esse assunto aí. Bom, como que podemos começar sobre essa polêmica? Porque, basicamente, na minha visão, eu sempre falei que as coletivas do Abel e as coletivas do Rogério são as coletivas que eu mais gosto de assistir. Eles têm, às vezes, algumas ironizadas, algumas coisas, mas eles têm muita personalidade e eles falam de uma maneira muito legal. Eu acho que eles envolvem, além do futebol, envolvem, às vezes, uma parte social, enfim, eu gosto de assistir as coletivas deles. E eles têm um confronto muito equilibrado, né? Tanto em números, do Rogério passando no São Paulo, enfim, até no Fortaleza, enfim. Mas trazendo um pouco para a questão da polêmica. Eu assisti, né? A coletiva do Abel, ele abre falando, ele cita bastante o gramado, ele às vezes sai um pouco do assunto gramado, mas aí ele volta e cita de novo o gramado e tudo mais. Critica o gramado da Fonte Nova, porque sim, deve ser criticado. E, enfim, ele é fervoroso ali na crítica dele. E certo, ele tem que defender o dele mesmo, vai reclamar porque os jogadores dele estão lesionados, inclusive o Evangelista vai até ter que operar, né, no caso. Enfim. E aí, quando eu fui assistir a coletiva do Rogério, eu acho que. E aí que entra a parte que eu falei de rede social, que às vezes é um pouco. Eu diria injusto, porque hoje em dia você pega muito corte das coisas e você coloca o corte só que interessa. A resposta do Rogério não foi só aqueles 20 segundos que colocaram. Ele terminou a frase. Então, quando o repórter, que eu esqueci o nome dele, não vou lembrar agora, mas ele pergunta, ele abre a pergunta dele falando assim, o treinador adversário, ele reclamou de maneira fervorosa sobre o gramado e tudo mais, e o que você acha disso, que essa reclamação é válida e tal. Então, isso dá uma cutucada. E aí, que o Rogério vai ouvir e vai entender? Ele vai defender o dele. Então, na hora que ele dá a resposta, e ele fala, né? Ele, enfim, uma das reclamações do Palmeiras, enfim, que o Palmeiras joga muito com ligação direta, e aí isso atrapalha mais o jogo do Bahia do que o jogo do Palmeiras. E aí depois ele fala: você quer reclamar de gramado sintético, que você quer reclamar de gramado natural, sendo que joga no sintético. Ele não termina a resposta aí. Tem uma continuação. Inclusive, eu até anotei o que ele falou. Ele fala, e paro por aqui, porque vamos valorizar a nossa vitória e não vamos esconder a derrota do adversário em cima de um campo que oferecia minimamente condição. Não é o ideal, realmente, tenho que concordar, precisamos melhorar. Mas lesão muscular na conta do gramado aí já é demais. Ou seja, o Rogério criticou a Fonte Nova várias vezes já, o gramado da Fonte Nova. Que sim é precário, que sim é ruim. A administração da Fonte Nova, enfim, o problema que eles têm com o Bahia, a Fonte Nova não é do Bahia, né? Não é o Bahia que cuida do gramado. E aí a gente vai entrar em outras discussões que tem que cuidar, o que tem que fazer, enfim, é ruim. O Rogério já criticou. Assim como o Abel já criticou o gramado sintético do Allianz Parque, a condição do gramado sintético do Allianz Parque. Ele fala que é ruim, que tem a terra lá, que não sei o quê, que prende o pé. Enfim, tudo isso para quê? Porque na minha visão, os dois fizeram exatamente o que eles sempre fazem. Cada um defendeu o seu. E eu não acho que essa parte, nossa, é antiético, e aí vem diretoria do Palmeiras defender o Abel. Isso eu acho incrível, porque é legal ter diretoria respaldando, enfim, dando respaldo para o treinador. Eu acho que falta muito isso hoje em dia. Mas aí vem falar que o Rogério foi antiético porque está criticando todas as conquistas dentro do campo que o Abel tem. Cara, o Rogério não está desvalorizando todos os títulos que o Abel ganhou nos últimos 5 anos no Palmeiras, de jeito nenhum. E ele também, na minha opinião, ele também não está desvalorizando a luta pelo gramado natural, não está esvaziando essa causa. Ele simplesmente, naquele momento, ele defendeu o dele para não desvalorizarem a vitória que o Bahia teve em cima de um assunto do gramado, que, na minha visão, é exatamente o que está acontecendo. Ninguém está discutindo a derrota do Palmeiras.
Ninguém está falando da derrota do Palmeiras, está todo mundo falando do Abel, da discussão de gramado sintético e natural, que todo mundo sabe que o gramado natural em boas condições é muito melhor do que qualquer outra coisa. Ô, Diego, a Gabi chamou o Abel de arrogante, tu vai deixar assim, né? Tô brincando, pelo amor de Deus, tá? É brincadeira. Agora, Diego, vamos falar um pouquinho aí você fez um texto, né, dizendo que a coletiva do Rogério, na verdade, corrobora o pensamento do Abel, né? E tudo que o Abel fala sobre o gramado. Queria que você ampliasse esse tema agora na live. Fala, Gabi, Tim, Deconto, vocês todos. Bom, primeira coisa, o Abel, ele não é que ele é arrogante, ele é muito arrogante. Isso é uma característica muito marcante dele, mas se tem um cara que começou a ser arrogante há mais tempo, é o Rogério. O Rogério é arrogante como jogador, é a postura dele, a postura do Abel, eles são assim. São dois personagens que são assim, eles se colocam acima do interlocutor sempre, eles olham todo mundo de cima para baixo, é o jeito que eles são, é assim que eles são super bem sucedidos, e se bancam, tá? Tanto o Rogério como o Abel se bancam, não preciso de ninguém ficar bancando eles, porque, cara, eles se bancam. O Rogério é o maior goleiro artilheiro da história, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e o Abel, com pouco tempo de Palmeiras, é o maior técnico da história do clube. Acho que isso é inegável. Agora, assim como a Gabi trouxe uma leitura da coletiva do Abel, eu detesto falar mal de colega, tá? Mas foi isqueirado ali pro Rogério, foi levado um isqueirinho, porque o Abel em nenhum momento falou que perdeu. O Abel não falou em nenhum momento que perdeu por causa do gramado. Pelo contrário, ele falou, cara, o gramado não tem nada a ver. É mais difícil jogar aqui assim, eu acho inadmissível um gramado desse. E, cara, é inadmissível. Assim como é inadmissível o gramado do Allianz Parque até outro dia aí, que o próprio Abel reclamou. Eu acho que um gramado ruim, ele pode ser sintético, ele pode ser natural. O que pra mim pega dessa história do Rogério? E aí eu acho que é muito o que a Gabi falou. Tá defendendo dele. Ele sentiu que o Abel atacou, diminuiu a vitória dele. E o Abel não fez isso. O Abel falou, cara, esse gramado é impraticável. O Abel tampouco disse que os jogadores se lesionaram, esses dois jogadores se lesionaram por conta do gramado. Ele não falou isso. E até porque, do Piquerez por até ter sido, porque foi uma questão de maneira de pisar. Agora, a lesão do Lucas realmente foi muscular. Se o Abel falasse, o Lucas te machucou aqui, que o gramado é ruim, o Rogério estava 100% certo no conteúdo da fala, mas ele também não disse isso. Então, no final das contas, ficou, para minha visão, eu não sei se eu iria tão longe quanto antiético, mas ficou indelicado. O Abel quer falar o quê? Só faz ligação direta, o que primeiro é uma grande mentira. O Palmeiras não faz só ligação direta, e se você pegar muitos palmeirenses, vai falar assim, faz sim, faz. Coisa de uns 2 meses atrás, o Palmeiras realmente era um deserto de ideias táticas, o Palmeiras era realmente um jogo de transição, nem era bloco tão baixo quanto o Nuno Espírito Santo, mas era um jogo de transição. Mas o Palmeiras, ele tá já, pelo menos, depois do Mundial, dá para dizer que o Palmeiras jogou mal umas 3 partidas de todas que foram feitas, inclusive essa do Bahia. E o Palmeiras mudou o jeito de jogar. Principalmente com a chegada do Andrés, o Palmeiras mudou o jeito de jogar. E não conseguiu fazer tanto na Fonte Nova, e talvez por isso a percepção do Rogério, não conseguiu fazer tanto na Fonte Nova, porque o gramado não permitiu muita troca de passe, né? Tanto que o gol do Bahia sai numa ligação direta, do goleiro pro Ademir, que entorta ali o Jeff Day e faz um golaço, né? Então, assim, quando a gente corrobora, o que o Abel falou um pouco antes, foi assim, eu não vou mais ficar falando de gramado, vou ficar falando de calendário, porque murro em ponta de faca, já me disseram isso várias vezes, em nenhum momento ele ataca a vitória do Bahia, ele justifica a sua derrota com o gramado, e se eu disse que, cara, gramado assim é inadmissível, não é possível jogar em gramado assim, é um absurdo, o futebol profissional de alto nível jogado num gramado como esse, né? E eu não vou mais falar disso, porque não adianta nada. Aí, ele não atacou o Rogério, ele não atacou a vitória, ele não atacou nada. Agora, coloca o microfone na boca do Rogério, ele se defende, porque eu acho que ele se sentiu atacado, né? Ele sentiu que alguém estava diminuindo a vitória dele. Ele fala, ele quer falar o quê? Joga no sintético? Eu acho que tem várias verdades nessa história. Primeiro, o Abel é um cara muito arrogante, o Rogério é um cara muito arrogante, o gramado da Fonte Nova é horrível, horroroso, o sintético é horrível ter que jogar no sintético também, seria muito melhor jogar no natural. A única verdade que não tem é que o Abel desmereceu a vitória do Bahia por conta do gramado, e tampouco afirmou que as lesões seriam por conta do gramado, né? E a terceira verdade que fica é que realmente ficar falando de gramado, ficar falando de calendário no futebol brasileiro, onde cada um defende o seu, e aí a gente, claro, como a Gabi colocou, e eu concordo, se fosse o contrário, o Abel está fazendo a mesma coisa. Tá aqui falando de gramado, mas ele está dando o mesmo discurso.
E a verdade é essa, o Abel percebeu o que todo mundo aqui já sabe. Ninguém tá nem aí pro outro clube, ninguém tá nem aí pro rival, ninguém tá aqui para melhorar o futebol brasileiro. Eu quero chegar no final do ano e olhar se o meu nomezinho tá no topo da tabela. É só isso que importa para o futebol brasileiro e para as pessoas que fazem futebol brasileiro. Então o discurso do Abel foi todo nesse sentido. E aí, quando ele termina esse discurso, o Abel e o Rogério vai lá ironizar a derrota e falar uma inverdade, né? Porque isso aí o Rogério falou claramente de raiva, né? Ah, tá tirando a minha vitória? Então tá só fazendo ligação direta? Pô, não é. Não é. E aí que entra o Palmeiras. E eu também fiquei muito surpreso positivamente, porque normalmente o Abel é jogado aos leões nessas horas. Ele fala e ninguém, a hora que ele toma porrada, o Palmeiras cruza os braços. Dessa vez não.